Pessoal, no último editorial comentei com vocês aqui sobre uma decisão do Rodrigo Pacheco em pautar, já no plenário, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Uma PEC muito importante e que Pacheco já definiu em colocar em votação junto aos líderes. Entretanto, outras alas do Senado também vêm com reações ao Supremo Tribunal Federal. Você deve lembrar do caso do marco temporal, que foi aprovado em questão de minutos. Isso como resposta ao STF. Agora, o assunto do momento é a questão da liberação das drogas. Você vê que o STF tem um interesse total na liberação das drogas, mas o Senado da República não está muito satisfeito com isso e já prometeu uma reação. A matéria que eu trago para vocês aqui é do Correio Brasiliense. Para quem não conhece, esse aqui é o senador Efraim da Paraíba e ele que vem assumindo aí uma postura firme nas questões de resposta ao STF. Matéria: em reação ao STF, o Senado deve votar PEC das drogas na próxima semana. Segundo o Correio Brasiliense, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes comissões do Senado, deve votar já na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que trata da criminalização do porte de drogas. O relator do texto, que é o senador Efraim Filho, apresenta seu parecer na próxima semana. E o que é interessante aqui? Vamos lembrar que o União Brasil, ele hoje é base do governo Lula. E mesmo assim, é uma pauta que é cara à agenda esquerdista, a liberação das drogas. Mesmo assim, dentro do União Brasil, mostra que tem senadores dissidentes com essa agenda esquerdista. É o caso aqui do Efraim Filho. E ainda na matéria aqui, a ideia é que a CCJ analise a matéria na quarta-feira, dia 22, e no mesmo dia siga para o plenário do Senado. A proposta deve ser aprovada sem grandes entraves, uma vez que a defesa da PEC vem sendo capitaneada pelo próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, começou a analisar a descriminalização do porte da maconha para o uso pessoal, bem como sobre a diferenciação entre traficante e usuário, usando a quantidade de drogas encontrada como critério. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é amplamente questionada. Presta atenção. O que é a visão do Supremo? Vai depender da quantidade de droga que você está portando. Se você estiver com poucas drogas, pouquinha, e aí você não vai ser caracterizado como traficante, você vai ser só usuário. E aí, como usuário, você não vai responder às duras penas da lei. Só que o problema aqui é que o produto ainda é ilícito. Se você autoriza a pessoa a ter esse pequeno porte de drogas e tira sanções, tira a responsabilidade criminal, o tráfico vai vender mais. A criminalidade vai ampliar. Ou seja, aquelas pessoas vão ter certeza da impunidade e vão consumir mais. E aí o tráfico vai vender. E se está vendendo, ou seja, é uma forma indireta de financiar o crime organizado. O segundo ponto que a gente tem que discutir é: cria-se aqui uma nova modalidade, que seria o traficante que vai entregar em poucas quantidades. O cara vai, pega na boca e de pouco em pouca quantidade vai entregando. Ou seja, facilita a vida, inclusive, do próprio traficante. E o Senado, ele quer dar resposta a isso. Ele não está gostando desse tipo de postura e ele quer dar, literalmente, uma resposta a esse tipo de situação. Tá certo? Então, o Senado vem fazendo um trabalho agora para limitar pautas do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar aqui de Israel e Gaza e Brasil, né? Olha só, mais uma vez estão eles aí agindo e o Supremo e o Congresso e todo mundo calado, só assistindo de bandeja. Manifestantes defendem o Hamas em frente ao consulado de Israel. Nessa sexta-feira, um grupo de ativistas se manifestou em frente ao consulado de Israel em São Paulo para pedir um cessar-fogo na faixa de Gaza e denunciar que o que eles chamaram de genocídio que está sendo cometido contra a população civil palestina. Vários manifestantes usavam roupas ou crachás com o nome do grupo terrorista Hamas, cujo braço armado lançou um ataque sem precedentes contra Israel no dia 7 de outubro, que matou pelo menos 1.200 pessoas e fez 240 reféns. Pois é, manifestar na frente do quartel não pode,
manifestar na frente de sinagogas com roupas de terrorista, pregando palavras de ordem a favor de terroristas, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse é o novo Brasil, esse é o Brasil do qual a gente tem que assistir atônito e falar, cara, tem gente que apoia o terrorismo aqui no Brasil, os mesmos que chamavam aquelas senhorinhas, aquele pessoal que estava lá na frente dos quartéis fazendo manifestação de terroristas, esses mesmos hoje vestem roupas do Hamas e vão para frente de prédios israelitas aí para se manifestar a favor do terrorismo. Essa é a gigantesca hipocrisia da esquerda. E aí, pessoal, outro ponto que me chama a atenção é o seguinte: eu tô vendo muita gente aí batendo no peito, dizendo, olha só o quanto o Brasil voltou pro mundo, as viagens do Lula estão sendo maravilhosas, agora o Brasil é respeitado, coisa que durante a gestão Bolsonaro não era. Será que é isso mesmo? E eu vou dizer para vocês que não é bem assim a história. Vocês viram, inclusive, história de sabotagem da gestão Bolsonaro, porque Bolsonaro era um pária do mundo, que o Brasil estava por fora, se bem que os recordes de exportação foram apresentados durante a gestão Paulo Guedes. Mas olha só isso aqui. O especialista dentro da CNN, ele manda real sobre o Brasil e sobre o Brasil voltou. Assiste aí comigo. Acho que temos um problema de reputação que pode ter consequências no médio e longo prazo para o Brasil, pelo menos vai dar trabalho para as futuras administrações recuperar a nossa imagem no exterior, e temos problemas imediatos que diz respeito à segurança dos cidadãos brasileiros, não só aqueles que estão na faixa de Gaza e que tiveram de amargar um atraso na saída deles em consequência desses atritos entre os governos, não só com Israel, mas também com o Egito, por causa da predileção do governo Lula pelo Irã, né, o telefonema ao presidente do Irã 10 dias depois do ataque, das atrocidades cometidas por Israel. Mas agora vemos aqui no Brasil também, né, a possível ameaça, potencial ameaça terrorista, em meio a uma situação em que o governo brasileiro é simpático ao regime iraniano que patrocina exatamente o grupo que pode estar conspirando para atacar cidadãos brasileiros. É nítido. Eu venho alertando isso há muito tempo, e agora venho um especialista em situações internacionais aqui. O meu mestrado, a minha especialidade é em comércio internacional, mas a gente vê que as relações, tanto no comércio quanto as relações diplomáticas, se assemelham muito. E aqui está tudo aquilo que eu expliquei para vocês milhares de vezes. Vai demorar muito até a gente retomar aquela imagem de um país neutro. Vai demorar muito até a gente retomar aquela imagem de um país que só quer negociar, que não me interessa seu ponto de vista ideológico, eu estou pouco me importando com isso. Eu quero abrir comércio com você. Acho que temos um problema. Eu quero negociar com você. E aí, nós temos um problema, literalmente, um problema grave da diplomacia brasileira. Outra matéria que a gente precisa discutir aqui com vocês, essa matéria do Hora Brasília aqui, auditores da Receita Federal planejam greve por insatisfação com o governo Lula. Pois é, a gente anunciou para vocês aqui que a Polícia Federal já está amplamente insatisfeita também e já tem aí a previsão de uma greve acontecer, já estão paralisando, e agora os auditores da Receita Federal também. E aí, esse é o ponto engraçado da história. O governo Lula, ele tem uma solução óbvia, maravilhosa, para resolver os problemas do Brasil. É só arrecadar mais. É só cobrar mais imposto. Só que essa conta não vai fechar, não vai bater. É simples, você tem que entender o seguinte: não é só cobrar mais. Não é só cobrar mais imposto. Tem que ter políticas e mecanismos que façam com que eu consiga reduzir os impostos e mesmo assim lucrar mais. Essa é a medida econômica que tem que ser implementada.
E como que eu implemento essa medida econômica? Abrindo mercados. Como que eu implemento essa política econômica? Mostrando para o mundo que nós somos sérios. Olha, invista no Brasil. Nós não vamos te taxar mais, nós não vamos arrebentar com a sua empresa, você não vai ter insegurança jurídica, o Brasil é um país sério, a corrupção não pode arrebentar com a sua empresa, a insegurança. Ou seja, vamos colocar uma reforma tributária decente, que reduz tributos, que facilita a vida do empresário. O Brasil não tá pronto, não está preparado para isso. E aí vem o Haddad aqui, conforme mostra essa folha, a matéria da Folha de São Paulo, e diz o seguinte: com bloqueio no orçamento, deve ficar entre 22 bi e 23 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta-feira que o bloqueio de recursos do governo federal ficará entre 22 bilhões e 23 bilhões no orçamento do próximo ano, caso o governo não consiga aumentar a receita necessária para cumprir a meta de zerar o déficit fiscal. Segundo o ministro, o governo encontrou na regra sobre as bandas de gastos públicos a justificativa para rever o valor que precisará ser contingenciado. E é isso, você vai ter que bloquear mesmo, bloquear verbas públicas. Essa é a verdade. Então, assim, o que acontece? O Haddad, ele está tentando manter a meta, está tentando manter o déficit. O grande problema aqui é que o seu chefe, o Lula, ele quer gastar com a política econômica totalmente errada. E aí, meu amigo, não tem como isso dar certo. Nós vamos amargar aqui resultados pífios, resultados péssimos da economia. Isso é fato. Quanto mais você cobra imposto, mais você afugenta o investidor. Isso é fato. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.